Fala, excelência, tudo bem com você? Como é que tá essa motivação aí? Vamos para cima? Vamos resolver questões sobre a Lei 3.165 de 2003, que é o Estatuto do Servidor Público de Montes Claros. Essa legislação é importante, vai ter pelo menos uma questão na prova, tá? Então vamos resolver aqui detalhe por detalhe. Combinado? Então pega esse material e bora lá. Olha aqui então, questão número 1. De acordo com a Lei 3.165, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do município de Montes Claros, servidor público para efeito desta lei é. Então, bora lá, ó. Qual que é a nossa legislação? Lei 3.135 de 2003. É importante que você coloque, né, assim, ó, Estatuto do Servidor Público. Pronto. Aí você vai memorizando, tá bom? E aí, o que nós queremos sobre esta lei? Quem é o que? Servidor público. Então, o comando, né? Para efeitos desta lei. Pronto, fizemos as nossas marcações, bora lá. Letra A. Pessoa legalmente investida em cargo público em caráter efetivo ou em comissão. Tá certo, porém está incompleto. Letra B. Pessoa legalmente investida em função pública, também está certo, só que está incompleto. E eu vou fazer o seguinte, quando nós chegarmos na alternativa, aí sim eu vou te explicar com mais detalhes, viu? Mas pode ficar em paz, porque eu vou fazer com que você entenda, viu? Beleza, bora lá. Letra C. Pessoa legalmente investida em cargo público, em caráter efetivo em comissão, ou detentora de função pública. Esse é o nosso gabarito. Portanto, número 1, letra C. Bora lá. Ó, então, nós temos o seguinte. Nós estamos estudando sobre essa parte de quem é servidor público, correto? Isso daqui nós temos que tomar muito cuidado, porque por mais que seja simples, é uma coisa que tem uma pegadinha, tá? Então vamos lá, ó. Letra A, quem é servidor público? É quem ocupa cargo público, certo? E letra B é quem exerce função pública, e não são a mesma coisa, viu? Então, assim, ó, cargo público é aqueles que são criados por lei. Essa vai ser a definição mais objetiva, né? Porque nós vamos ter quem exerce cargo efetivo e quem exerce cargo em comissão. Então, cargo público é criado por lei. Agora, a função pública não é especificamente uma necessidade de ter uma criação de uma norma, porque é só algo específico. Vai ter em lei a existência da função pública. Agora, o cargo em si, por exemplo, vamos contextualizar isso. Ó. A Prefeitura de Montes Claros ela vai colocar cabeamento de internet nas escolas. Vai precisar criar um cargo específico só para isso, que vai ser algo transitório e terminado o serviço, a pessoa não continua prestando serviço para a prefeitura? Não. Então isso é considerado o quê? Uma função pública. Ficou claro para você? E aí nós vamos continuando aqui, mas o objetivo é esse, que você entenda a diferença entre cargo público e função pública, tá bom? Vamos lá que eu vou continuar fazendo um esqueminha aqui para a gente, ó. Então, rapidamente, ó, servidor público vai ser quem ocupa cargo público. E esse cargo público pode ser de natureza efetiva, ou seja, passou por concurso, ou a pessoa também a pessoa pode exercer, na verdade, cargo em comissão. Cargo em comissão, a pessoa não entra por concurso, então é de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, a pessoa ela entrou sem concurso, ela pode ser demitida sem um processo administrativo. Rapidinho ela sai, tá bom? E é para quê? Direção, chefia e assessoramento. Nós vamos ver isso, eu estou só te explicando a diferença. Combinado? Vamos voltar aqui, ó. Então nós temos também quem ocupa função pública. Então vamos lá, ó. Função pública. Então, em síntese, quem é servidor público é quem ocupa cargo público ou função pública. É isso, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, o marca-texto, que a gente finaliza. Ó. Então, ó, servidor público, certo? É quem vai ocupar cargo público ou função pública, viu? Vamos lá, deixa eu pegar aqui a letra D. Bora lá. Pessoa legalmente investida em cargo público em caráter efetivo ou detentora de função pública. Aí esse aqui ficou incompleto, por quê?
Tem o caráter efetivo, tá vendo? A pessoa ocupa cargo público em caráter efetivo e ficou faltando o quê? Em comissão, ok? Ou detentora de função pública, beleza. Olha aqui, número 2. Só lembrando aqui, eu vou fazer só uma vez nessa aula para não ficar chateando, viu? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato pelo suporte, quer via WhatsApp, quer via e-mail, tá bom? Mas não fica com dúvida, que a gente está aqui para poder facilitar a sua aprovação. Pronto, vamos lá. Ó, sobre a Lei 3.175, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Montes Claros, a alternativa incorreta. Então vamos lá, ó. Lei 3.175, de 2003, vai ser o quê? O Estatuto do Servidor Público. Ótimo. Determinou aqui algum assunto? Não. Agora só tem um comando. Nós queremos a resposta o quê? Incorreta. Então vamos lá, ó. Letra A. Cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e definida, preenchida por servidor público com direitos e obrigações estabelecidos em lei, certo? Tá? Então, ó, o cargo público, ou seja, por exemplo, função de professor, é uma unidade de ocupação funcional, ok, primeira característica, permanente e definida, ok, deixa eu pegar aqui, vamos trocar de cor, ó, permanente, ou seja, vai continuar existindo esse cargo, certo? Preenchida por servidor público, ok, com direitos e obrigações estabelecidos em lei. Então, olha aqui. Quem é que a pergunta que não quer calar? Quem é que cria cargo público então? A lei, viu? Atentos e atentas a essa parte aqui, ó, porque não é, por exemplo, o chefe do executivo que cria. Os cargos públicos são criados por lei, viu? Detalhe importantíssimo aí que às vezes passa, a gente às vezes não comenta, beleza? Então, show de bola aqui. Letra B. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, assim como os estrangeiros na forma da lei, são criados por lei, igual nós já vimos, certo? Com denominação e atribuições próprias e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Ok. O detalhe aqui importante a gente destacar, ó, que pode ser uma pegadinha, é o seguinte, ó, acessível a todos os brasileiros, ok. E a Lei 3.175 vai falar tanto, achei interessante isso, tanto se for nato quanto se for naturalizado, viu? É importante comentar sobre isso. Rodrigão, o que é brasileiro naturalizado? É aquela pessoa que veio de outro país, por exemplo. A pessoa veio da Argentina, resolveu se tornar brasileiro, então ela vai abrir mão do vínculo originário nato dela, que é argentino, e passa a ser brasileiro. Mas ele não é brasileiro nato. Nato é quem nasce aqui, filho de pais brasileiros, mãe brasileira, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Enfim, existem algumas possibilidades dentro da lei, mas como não é aula de direito constitucional, eu vou resumir isso da seguinte maneira. Brasileiro nato é aquele que nasceu aqui. Naturalizado é que veio de fora e resolveu ser brasileiro. Só isso, tá bom? Por hora, mas nas aulas de constitucional nós vamos ver isso com mais detalhes, viu? Beleza, vamos lá. Assim como os estrangeiros, a pegadinha que eu falei com você está nessa parte aqui, ó. Estrangeiro. Estrangeiro se naturalizou? Não, viu? Então, assim, ó, a pessoa, um exemplo disso, muitas universidades, escolas, mas isso é mais comum em universidade, trazem professores de fora. E a pessoa que é estrangeira, ela pode prestar concurso público. Estrangeiro pode morar no Brasil, desde que tenha lá o seu visto, desde que esteja legalmente, né, inserido dentro do Brasil, ele não troca de nacionalidade e ele pode prestar concurso público, inclusive pode ser servidor efetivo, tá? Então, o exemplo que eu estou contextualizando para você são professores de universidade. As universidades pegam essas mentes brilhantes aí de outros países, que é um conhecimento, né, técnico, um conhecimento específico em alguma área, e essas pessoas começam a lecionar aqui no Brasil. Ficou claro? Então a pegadinha é o seguinte, ó, o Estatuto do Servidor Público de Montes Claros
veda a possibilidade de estrangeiros serem servidores públicos municipais? Certo ou errado? Errado. Por quê? O Estatuto do Servidor Público permite que estrangeiro seja servidor público da prefeitura. Combinado? Então, bora lá, vamos voltar aqui, viu? Na forma, então, os cargos públicos, né? Eles são criados por lei, com denominação própria, ou seja, o nome, né? Deixa eu pegar aqui de roxo, isso. Os vencimentos, aqui, ó, o salário, certo? O salário é pago pelos cofres públicos, tá bom? Mas o salário também foi estabelecido por lei, viu? Tem que ficar claro isso. Todo cargo público vai ser criado, estabelecido por lei, viu? Letra B está correta, então por isso que a gente não vai marcar. Letra C. Os cargos públicos de provimento efetivo de mesma denominação e para cujo exercício se exige a mesma escolaridade são agrupados em segmentos de classes e estes organizados em carreira. Correto, viu? Então, olha aqui. Os cargos públicos de provimento o quê? Efetivo, ou seja, as pessoas passaram por concurso, não é? De mesma denominação. Então, vamos lá, vamos marcar aqui, ó. A mesma denominação. Então, o exemplo que nós estamos dando é o quê? Professor, né? Então, olha cá. E para cujo exercício exija a mesma escolaridade, portanto, professor nível superior, né, em licenciatura plena, ok? São agrupados em segmentos e classes, ok? Então, eles são agrupados, né, em segmentos de classes e organizados em carreiras. Ou seja, o professor, por exemplo, ele vai avançando na sua carreira. Às vezes ele PEB 1A, vai avançando em relação tanto ao nível de escolaridade, porque ele pode melhorar, né, ter lá mestrado, doutorado, e ele vai avançando. Mas a síntese daqui para nós é essa coisa bem objetiva, né, de estruturação da norma. Então, vai ser estabelecido em carreira, vai ter essa organização toda, e isso tudo também definido em lei, beleza? Então, vamos lá. Olha aqui. Letra D. Função pública é um conjunto de atribuições que, por sua natureza ou suas condições de exercício, caracterizam cargo público e são cometidas a detentor de função pública nos casos na forma prevista em lei. No caso aqui, como só sobrou a letra D, a resposta da número 2 é a letra D, né? Agora eu quero te perguntar, onde está o erro aí? Você conseguiu identificar? É na parte do caracterizam. Deveria ser não caracterizam, viu? Como assim? Eu vou te explicar agora. Vamos para cima. Olha aqui, ó. Primeira coisa que nós comentamos aqui vai ser sobre o que? Função pública. Função pública vai ser criado um cargo específico por lei? Não. Então, olha aqui, ó. Função pública não caracteriza cargo público e são cometidos a detentor de função pública nos casos e na forma prevista em lei. Agora, Rodrigo, eu não estou entendendo. Você falou que o cargo não é que o cargo não é, criado por lei de função pública. Olha aqui, e de fato não é. O que é determinado são os casos e a forma, ou seja, por que vai ter, né, um servidor ali que não é um servidor público que vai estar prestando um serviço? Quais são as condições? A lei estabelece previamente para que o administrador público consiga contratar quando houver necessidade. Ficou clara a diferença? Então é só você ir raciocinando e prestando atenção que função pública é cargo público? Não. Então não caracteriza cargo público, pronto. Vai entendendo isso daí, porque vai facilitando o seu aprendizado. Combinado? Beleza. Então, vamos retomar aqui, ó. Tá vendo? Função pública é o conjunto de atribuições. Deixa eu pegar aqui um outro marca-texto, ó. É o conjunto de atribuições que, por sua natureza e suas condições de exercício, não caracterizam cargo público. Repete comigo aí. Função pública não caracteriza cargo público. Vamos de novo. Função pública
não caracteriza cargo público, viu? Então, vamos para cima aqui. Próxima questão. Bora lá. Acerca dos cargos em comissão, lembra que que eu falei com você que a gente ia aprender isso nessa aula aqui? Então, vamos lá. Acerca dos cargos em comissão, assinale a alternativa incorreta, conforme determina a Lei 3.175 de 2003. Aqui já começou pelo assunto, mas eu vou pela lei mesmo, tá bom? Lei 3.175 de 2003 vai ser o quê? O Estatuto do Servidor Público. Beleza. Qual que é o assunto? Cargo em comissão. E aí, qual que é o comando? Alternativa incorreta. Então, circula para a gente a alternativa incorreta e vamos lá. Letra A. Os cargos públicos de provimento em comissão são de recrutamento amplo ou limitado. E aí, certo ou errado? Certo. Tá? Ou seja, recrutamento amplo vai ser acessível a todos, limitado vão ser na forma que tiver estabelecido em lei, e a gente não precisa ficar esquentando a cabeça com isso, correto? Então, os cargos em comissão são de recrutamento. Recrutamento é seleção, né? Ou seja, recrutamento amplo ou limitado. Combinado? Beleza, vamos lá. Letra B. Os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração, devendo ter o aval do prefeito, chefe máximo do executivo. E aí, certo ou errado? Errado. Porque os cargos em comissão têm essa característica mesmo. Porém, eles não têm a necessidade de ter esse aval do prefeito, tá? Então, inclusive, as normas são feitas pelo legislativo, tá? Embora seja algo do executivo, não tem nada a ver interferência. A Lei 3.175 não prevê nada em relação à contratação tendo vínculo com o prefeito. Beleza? Então vamos lá, olha aqui. Então, devendo ter o aval do prefeito, chefe máximo do executivo. Está errado isso, tá? Então, gabarito para a gente, letra B, né? 3, letra B. Então, ó, cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Da mesma forma que a pessoa é contratada, ela vai ser demitida sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá. Letra C. Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas são providos, presta atenção nisso, por servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Vamos lá para a gente não se perder nisso, tá? Essa parte aqui, ó, não precisa esquentar a cabeça. Falou que é função pública, é cargo público, sim ou não? Não. Então, função pública não é cargo público. Ok. Agora, Rodrigão, por que eles colocaram isso daqui? Eles vão criando maneiras de inserir pessoas dentro do setor administrativo, enfim. Mas basta, a gente não precisa nem ficar crescendo muita explicação nisso. Basta você entender que existe essa possibilidade, sim, de alguém que tenha função pública exercer um cargo em comissão de recrutamento limitado. O que seria isso de recrutamento limitado? É porque algumas informações no âmbito da administração pública, seja ela municipal, federal, estadual, enfim, elas têm que ser sigilosas. Então, eles não vão pegar uma pessoa ali, contratar do nada, deixar a pessoa um ano sabendo de informações sigilosas, a pessoa não vai responder um processo ali, no caso administrativo, porque ela não é efetiva. Ela pode responder o processo na esfera penal, na esfera civil? Pode. Mas o que a administração pública faz? Informações que são sigilosas, informações que envolvem ali algo da própria administração, vai ser apenas servidor público que efetivo, tá bom? E nessa previsão do Estatuto do Servidor Público, também quem exerce função pública estável, viu? Eles vão criando esses termos aí, mas a gente não precisa ficar preocupado com isso não, só entender o dispositivo mesmo que é a norma, viu? Vamos lá para a gente fixar isso daqui mais ainda, ó. Então, os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas. Então, recrutamento limitado e funções gratificadas. Eles vão ser providos, ou seja, vão ser ocupados por quem?
por servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Só isso. Tá bom? Servidor de função pública estável. E aí a gente vai se organizando desta forma. Deixa eu só pegar um marca-texto aqui laranja para a gente destacar isso. Ó. Então, cargo em comissão, certinho? Vai ser de recrutamento. Alguns, não são todos, viu? Alguns vão ser de recrutamento limitado. Rodrigão, precisa saber quais são esses cargos? Não precisa. Basta você saber que a norma define que alguns dos cargos em comissão eles são chamados de recrutamento limitado, porque vai se limitar quem é servidor público efetivo ou, né, quem exerce uma função pública estável. Beleza? Bora lá. Letra D. Os cargos em comissão de recrutamento amplo são provistos por qualquer pessoa que preencha os requisitos, né, estabelecidos em lei. Ok, né? Ou seja, deixa eu pegar aqui, ó. Se é um cargo em comissão de recrutamento amplo, ou seja, ele está aberto para qualquer pessoa que tenha os requisitos estabelecidos em lei, né? Lembrando, viu lá, cargo em comissão vai ser para quê? Direção, chefia e assessoramento. Tanto faz se vai ser de recrutamento amplo ou limitado. A característica do cargo em comissão é essa, tá bom? Direção, chefia e assessoramento. E vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, na 4, para a gente finalizar esse primeiro bloco de resolução de questões, né? É determinação prevista na Lei 3.175, exceto. Então vamos lá, ó. Qual é a lei? 3.175 de 2003. Vai ser o que? O Estatuto do Servidor Público, né, de Montes Claros. Tem algum assunto ali? Não. E aqui está pedindo a resposta o quê? Errada, né? Então, bora lá. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Isso daqui, eu falo com você, derruba muita gente, viu? Então, assim, olha para você, eles começam proibindo, mas depois colocam uma exceção. Rodrigão, como é que vai aparecer isso em prova? Da mesma forma como está escrito aí. Eles não vão ampliar raciocínio, porque eles não querem, eles não vão colocar legislações específicas para que você entenda os pormenores da administração. Inclusive aqui no Estatuto do Servidor, uma das coisas mais relevantes que a gente vai estudar também são as penalidades. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver ainda. Mas eu quero chamar a sua atenção que se aparecer algo como esse em prova, vai ser para derrubar muita gente, porque começa falando que é proibido, mas depois tem a exceção. Eu tenho certeza, de 70% a 80% das pessoas vão errar isso e não vai ser você, tá bom? Bora lá. Olha aqui. É proibida a prestação de serviços gratuitos, né? A prefeitura não quer ali ter algum problema com o direito trabalhista, salvo os casos previstos. Pode ser alguém que, por exemplo, trabalhe numa rua de lazer, alguma coisa que a prefeitura faça, uma parceria, enfim, vamos lá, tá? Letra B. Função gratificada é a instituída em lei para atender ao exercício de atividades que não justifiquem a criação de cargos específicos e são todas de recrutamento limitado. Ok, então uma função gratificada, já está correto isso daqui, então nós não vamos marcar, vai ser instituída por lei para atender as atividades que não justifiquem a criação de cargos, tá? E são de recrutamento o quê? Limitado, ou seja, nós já vimos que quando se refere a recrutamento limitado, vamos até anotar isso, vai ser o quê? Um servidor público efetivo que ele vai ocupar. Então, é algo ali, vamos dizer, que entre aspas é uma promoçãozinha para ele, ele vai deixar, via de regra, ele deixa o cargo que ele ocupa para ocupar essa função gratificada. Combinado? Então, se você, na hora lá da questão ou da prova, viu sobre função gratificada, é só lembrar que ele é de recrutamento limitado, porque quem vai ocupar vai ser servidor público efetivo, né? Ou também, né, quem exerce função pública estável, tá bom? Então, bora lá, ó.
recrutamento limitado, né? Aí aqui eu vou colocar só quem é servidor público efetivo, tá bom? Então, ok. Show de bola aqui? Bora lá. C. Os cargos públicos de provimento em comissão são de recrutamento limitado, né? Aí que tá, ó, os cargos públicos em comissão são apenas de recrutamento limitado? Não, eles são de recrutamento amplo e limitado. A depender do contexto, vai ser um ou vai ser outro. Então, o gabarito para a gente é o quê? Letra C. Lembra lá um caso, né, de recrutamento limitado? Que vai ser o quê? Uma função específica, que ele vai ser ocupado só por servidor público efetivo, ou também o que? A pessoa que exerce uma função pública, né, efetiva não, estável, isso. Deixa eu colocar aqui, ó, assim, ó, estável, e aqui que é efetivo, tá bom? Só a gente retomar esse dispositivo aqui, ó. Quer ver? Aqui. Tá vendo? Ó? Os cargos em comissão de recrutamento limitado são para funções, e as funções gratificadas são provistas por servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Tá bom? Ok aqui pra gente. Vamos lá. Letra D. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tá corretíssimo isso, né? Então aqui, e esse termo aqui, ó, destaca pra gente, exclusivamente, porque esses termos eles são taxativos, ou seja, determina que é só para isso, mas aí na hora da prova, né, quando a gente vê um termo como esse, normalmente causa, né, alvoroço, porque a gente foi ensinado que esses termos muito excludentes, eles tendem a estar errados, de fato, mas essa aqui é uma exceção, tá bom? Vamos lá, vamos para cima que a gente tem mais questões para a gente resolver, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, valeu!